O poker fica muito mais simples no River. Os valores das mãos já estão definidos e, na maioria das vezes, não precisamos considerar apostas futuras nas decisões. Exato. No flop e no turn, as razões para apostar são mais complexas. Já no River, quase todas as apostas se reduzem a duas categorias: aposta por valor ou blefe. Então a ideia central é separar claramente valor e blefe? Precisamente. Este capítulo foca nos princípios fundamentais de bet e call no River, criando uma base sólida para entender a estratégia de poker de forma geral. Isso permite analisar valor e blefe como conceitos independentes. Mas esses conceitos também não se aplicam às streets anteriores? Sim, aplicam-se, mas com maior complexidade. Para análises teóricas rigorosas, assumimos valor fixo das mãos, como no River. Nas aplicações práticas, esses conceitos também são adaptados ao flop e ao turn. Qual é a progressão do estudo? Primeiro, distinguimos ranges polarizados e ranges condensados. Depois, analisamos um jogo de aprendizagem que mostra a dinâmica entre um range polarizado contra um range condensado, e derivamos a estratégia ótima para cada uma. Ao final, o jogador deve ser capaz de quê, exatamente? De forma objetiva, distinguir ranges polarizados de ranges condensados, identificar quais mãos são melhores para bet e quais para check no River, estimar uma frequência de blefe inexploitável no River, estimar uma frequência de bluff catch inexploitável, avaliar o valor estratégico de um range polarizado e o custo estratégico de um range condensado, aplicar tudo isso em decisões reais de jogo. O que define um range polarizado? Ele é composto apenas por mãos fortes e mãos fracas, sem mãos intermediárias. Por isso, às vezes, é descrita como nuts ou ar, embora isso seja uma simplificação. Qual é o critério prático para saber se uma mão pertence a um range polarizado de aposta? Há um teste simples. Se você aposta por valor, deve conseguir identificar claramente mãos piores que pagam. Se você blefa, deve conseguir identificar mãos melhores que foldam. Se você não passa nesse teste, provavelmente não deveria apostar. Então razões como quero o pote agora ou dar check parece fraco não são válidas? Não, elas não justificam tecnicamente uma aposta. Como o tamanho da aposta se relaciona com polarização? Quanto maior a aposta, mais a range deve ser polarizada. Grandes apostas tendem ao extremo, nuts ou blefe puro. Existe a ideia de que ranges polarizados são fracos, isso é verdade? Não necessariamente, é um erro comum. Um jogador pode perfeitamente construir uma range polarizada equilibrada, blefando apenas com uma pequena parte das mãos fracas e dando check com o resto. Em teoria, não há nenhuma obrigação de que um range polarizado seja fraco. E o que são ranges condensados? São ranges compostas por mãos de força média, perdem para mãos fortes, ganham de mãos fracas no showdown e não são fortes o suficiente para value bet. E em todos os casos perdem para mãos fortes, já que são checadas, porque não são apostadas por valor. Por isso também são chamadas de ranges de bluff catching? Exato. Elas ganham dinheiro contra blefes, mas perdem contra apostas por valor. Por isso, ranges de check e call tendem a ser condensados. Não seria tentador jogar essas mãos médias de forma agressiva? É tentador, mas geralmente é um erro estratégico. Apostar ou relançar mãos médias contra ranges polarizados tende a ser negativo no longo prazo. Vamos ao exemplo prático. Board: Ás de espadas, 8 de paus, 4 de espadas, valete de espadas, 3 de coração. Pote: $50. Stacks efetivos: $200. Paulo dá check. Ivan aposta $50. Paulo paga. Quem tem range polarizado e quem tem range condensado? Ivan deve ter um range polarizado, aposta grande no River. Paulo deve ter um range condensado, check call. Quem é mais propenso a ter rei de valete? Paulo, rei de valete é mão média, boa para bluff catch, ruim para apostar grande. E par de valete?
Também Paulo não deveria ter par de valete nessa linha. Com par de valete, mão muito forte, deveria apostar ou dar check raise, não check call. E Ás e 5. Paulo, top pair com kicker fraco é típico de range condensado. E 6 clubes, 5 clubes. Ivan, mão fraca típica de blefe em range polarizado. Então a lógica é estrutural, não apenas baseada na força absoluta da mão. Exatamente. Ivan aposta com mãos muito fortes, valor, ou muito fracas, blefe. Paulo paga com mãos médias, que vencem blefes, mas perdem contra valor. E por que Ivan não deveria apostar rei de valete ou Ás de 5? Porque não são fortes o suficiente para value bet, não ganham mais de 50% quando são pagos. São fortes demais para blefar, têm valor de showdown. Logo, são mãos de check, não de bet. Em termos técnicos, uma aposta só se justifica se, quando for paga, ganhar mais da metade das vezes. Caso contrário, ela é estruturalmente EV, mesmo que ganhe ocasionalmente. Vamos começar o estudo da interação entre ranges polarizados e ranges condensados com um jogo de aprendizagem específico. Isso, trata-se do chamado Jogo da Clarividência, apresentado originalmente por Bill Chen e Gerald Enkenman, em The Mathematics of Poker. Qual é a estrutura básica do jogo? O baralho tem apenas 3 cartas, As, Rei e Dama. Cada jogador recebe uma única carta. Não há cartas comunitárias, não há match nulo e existe uma única rodada de apostas, seguida de showdown. A carta mais alta vence o pote. Como as cartas são distribuídas? Paulo, fora de posição, sempre recebe um rei. Ivan, em posição, recebe As em 50% das vezes e Dama em 50% das vezes. Ou seja, a range de Ivan é As e Dama. E ambos conhecem as ranges? Sim, Paulo sabe que Ivan só pode ter As ou Dama, e Ivan sabe que Paulo sempre tem rei. Como funciona a rodada de apostas? Ambos pagam ante de $1. Paulo age primeiro, pode apostar $1 ou dar check. Se Paulo der check, Ivan pode apostar $1 ou dar check. Diante de uma aposta, o oponente só pode pagar ou desistir. Não há raises. Se não houver aposta ou se a aposta for paga, há showdown. Paulo tem uma range polarizada ou condensada? Condensada. Ela sempre tem a carta do meio, rei. Sempre ganha da dama, sempre perde para o as. E Ivan? Ivan tem o range polarizado. As igual a mão extremamente forte, nuts absoluto. Dama igual a mão extremamente fraca, pior mão possível. Qual é a equidade de Paulo nesse jogo? 50% do pote, ou seja, $1. Sem apostas, haveria apenas showdown. Ivan tem As em 50%. Paulo perde. Ivan tem Dama em 50%. Paulo ganha. Logo, 50% de chance de ganhar o pote de $2. Pergunta 3. EV versus equidade. A EV de Paulo no equilíbrio é maior, menor ou igual à equidade? Menor. Por quê? Porque as apostas prejudicam Paulo e beneficiam Ivan. A equidade mede o ganho sem apostas. A EV mede o ganho real com apostas. A range polarizada de Ivan permite lucro em ambas as situações. Com As, ele aposta por valor. Com Dama, ele blefa. Já Paulo, com rei fixo, não se beneficia de apostas. Se apostar, Ivan joga perfeitamente. Paga com As, desiste com Dama. Resultado, Paulo só ganha quando já ganharia e só perde quando já perderia, e ainda paga mais quando perde. Pergunta 4. Paulo deve apostar? Paulo apostará às vezes, sempre ou nunca com rei? Nunca. Justificativa? Contra Dama, Ivan desiste. Paulo ganha $1 que já ganharia no showdown. Contra As, Ivan paga. Paulo perde $1 adicional. Sem erro do adversário, apostar é estruturalmente menos EV. Se Paulo der check e Ivan apostar, ela paga às vezes, sempre ou nunca. Às vezes. Por quê? Porque no equilíbrio ela precisa ser inexploitável. Se sempre desistir, Ivan blefa sempre e lucra.
Se sempre pagar, Ivan nunca blefa e extrai valor máximo com as. Logo, Paulo deve usar estratégia mista. Às vezes paga, às vezes desiste, de forma imprevisível. Se Paulo continuar com range condensado, mas passar a agir por último, a EV dele muda? Não, permanece o mesmo. Por quê? Porque a vantagem de Ivan não vem da posição, mas da estrutura do range, polarizado, as-dama, e capacidade de extrair valor com as e blefar com dama. A informação adicional da posição não gera EV novo para Paulo. Mesmo invertendo as posições, Ivan continua apostando as, continua blefando dama, Paulo continua pagando em frequência mista, Paulo nunca aposta. Resultado, EV idêntico. Qual é a lição estrutural desse jogo? Que as ranges polarizadas são estruturalmente favorecidas em jogos com apostas, enquanto ranges condensadas não querem apostar, não querem enfrentar apostas, são forçadas a se defender com estratégias mistas e, por isso, sofrem perda de EV no equilíbrio. Em termos teóricos, o jogo demonstra de forma pura que a vantagem estratégica não vem da posição, mas da morfologia do range, polarizado versus condensado. Agora vamos inverter a perspectiva e analisar o jogo do ponto de vista de Ivan. Certo, já sabemos que se Paulo apostar, as decisões de Ivan são triviais. Ele paga com o nuts, as, e desiste com dama. Então o foco agora é a estratégia de Ivan quando Paulo dá um check. Exatamente. A pergunta central é como ele deve agir com as e com dama diante de um check. Diante de um check, Ivan apostará às vezes, sempre ou nunca quando tiver um as. Sempre. Qual é a lógica? Ele tem o nuts absoluto. Se ele der check, o jogo termina e vai direto para o showdown. Essa é a última oportunidade de colocar dinheiro no pote. Mesmo sem garantia de que Paulo pagará, ele deve sempre apostar, porque apostando, existe chance de ganhar mais. Dando check, não existe nenhuma chance de ganhar mais. Logo, bet 100%. E quando Ivan tem uma dama, ele aposta às vezes, sempre ou nunca? Às vezes. Por quê? Porque qualquer estratégia pura com dama é exploitável. Se ele nunca apostar com dama, Paulo pode explorar isso desistindo sempre. Ivan nunca lucra com blefes. Se ele apostar sempre com dama, Paulo pode explorar isso pagando sempre. Ivan perde com dama e só ganha com as. Então apostar sempre com a dama também é ruim? Sim, se Ivan apostar 100% das vezes, independentemente da mão, Paulo ganha $3 quando Ivan tem a dama, 50% das vezes, e perde $1 quando Ivan tem as, 50% das vezes. Isso dá a Paulo um EV positivo no call, tornando o call estritamente melhor que o fold. Logo, essa estratégia é exploitável. Então, por que surge a estratégia mista? Porque estratégias mistas só surgem quando o jogador está indiferente entre opções. Em termos formais, se uma ação tem EV maior que as outras, ela deve ser usada 100% do tempo. Mistura só aparece quando duas ações têm o mesmo EV. Como isso se aplica a Ivan? Com as, apostar é estritamente melhor que dar check, então aposta sempre. Com dama, contra a estratégia ótima de Paulo, apostar e dar check tem o mesmo EV. Logo, Ivan pode misturar sem perder EV. A mistura correta garante que ele não será explorado. Qual é o erro mais comum de interpretação aqui? A ideia de que você deve jogar subótimo para confundir o adversário. Por exemplo, vou blefar às vezes como investimento para receber mais calls quando eu tiver valor no futuro. E por que isso é teoricamente errado? Porque é contraditório. Você assume que o adversário paga demais quando você blefa, mas também assume que ele não paga o suficiente quando você tem valor. As duas hipóteses não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, qual é a decisão correta do ponto de vista teórico? Existem apenas duas posições logicamente consistentes. Você não sabe como o adversário joga, então apostar e dar check tem o mesmo EV. Use estratégia mista. Você tem uma leitura clara, paga de mais ou paga de menos. Abandone o equilíbrio, jogue de forma exploitativa pura. Nunca blefe ou blefe sempre conforme o erro identificado. Isso é uma decisão fixa? Não,
a dinâmica muda. Um jogador pode pagar demais hoje e jogar de forma completamente diferente amanhã. Se você consegue prever isso, ótimo, mas isso não justifica a mistura. Isso justifica ajuste exploitativo específico, não estratégia mista. Então, em equilíbrio, quando existem estratégias mistas? Somente quando há indiferença de EV. Em termos formais, estratégias mistas não existem para confundir o oponente. Elas existem exclusivamente para evitar exploração quando duas ações têm exatamente o mesmo valor esperado. E no jogo da clarividência, Ivan nunca mistura com as, aposta 100%. Ivan mistura com a dama, blefa em frequência ótima, não por psicologia, não por imagem, não por metajogo, mas por indiferença matemática de EV e proteção contra a exploração. Agora entramos no ponto central. Como determinar a frequência exata com que Ivan deve blefar com suas damas no jogo da clarividência? Sim, e embora haja matemática envolvida, o essencial aqui não são os cálculos em si, mas o significado conceitual por trás deles. Ou seja, exatamente, de onde vêm as equações, o que as variáveis representam e como mudanças nessas variáveis alteram a estratégia. O objetivo real da range de apostas. Intuitivamente, parece que Ivan, quando blefa com a dama, só quer fazer Paulo desistir do rei. Isso é tecnicamente verdadeiro, mas é uma visão incompleta. A pergunta correta não é o que a dama isolada quer fazer, e sim o que o range de apostas como um todo está tentando produzir no adversário. E a resposta é indiferença. Indiferença de quem? De Paulo. O objetivo de uma range de apostas equilibrada é tornar o adversário indiferente entre pagar e desistir com um bluff catcher, aqui o rei. Porque se uma opção for melhor que a outra, então não há equilíbrio, ela escolheria sempre a opção com maior EV. Por que Ivan deve jogar as e dama da mesma maneira? Então, Ivan não pode tentar induzir respostas diferentes? Não, sem se expor à exploração. Se Ivan tentasse jogar dama de um jeito, jogar as de outro, Paulo poderia detectar padrões. Se percebe que Ivan quer que ele desista, ele paga. Se percebe que Ivan quer que ele pague, ele desiste. Então, a única forma de não revelar informação é jogar as e dama da mesma maneira na linha de aposta. Mesma ação, mesmo tamanho, mesma estrutura. Mas no poker real, às vezes faz sentido jogar blefs e value bets de forma diferente. Sim, quando você consegue prever o comportamento do adversário. Se você sabe que ele paga demais, você blefa menos. Ele desiste demais, você blefa mais. Isso é jogo exploitativo e é válido. E quando você não sabe como ele reage, aí uma estratégia aproximadamente equilibrada é melhor que um palpite aleatório. Por isso é importante saber construir um range equilibrado, tornando Paulo indiferente. Então, tecnicamente, como Ivan cria essa indiferença? Garantindo que call e fold tenham o mesmo EV para Paulo. Qual é o EV do fold? 0. Ao desistir, ela não ganha nem perde nada adicional. Então, o EV do call também deve ser 0. Exatamente. Vamos decompor. Se Paulo paga e Ivan tem a dama, blefe, ela ganha 2 do pote mais 1 da aposta, igual a 3. Se Paulo paga e Ivan tem as, valor, ela perde 1. Então, o EV do call é EV igual porcentagem blefe vezes 3 menos porcentagem valor vezes 1. E como toda aposta é ou blefe ou valor, porcentagem valor igual 1 menos porcentagem blefe. Substituindo, EV igual porcentagem blefe vezes 3 menos 1 menos porcentagem blefe vezes 1. E agora? Definimos EV igual a 0, indiferença, e resolvemos. Resultado, porcentagem blefe igual 1/4. Ou seja, para cada 4 apostas, Ivan deve ter 3 value bets e 1 blefe. Isso torna o call de Paulo exatamente neutro, nem melhor que fold, nem pior.
Existe uma forma mais simples de expressar isso? Sim, em forma de ratio. Blefe dividido por valor igual aposta dividido por aposta mais pote. Essa é a regra prática fundamental para o river em ranges polarizadas. Fatores que determinam a frequência de blefe. Quais variáveis realmente importam? Duas principais. 1. Quantidade de value bets. Quanto mais mãos fortes você tem, mais você pode e deve blefar. Em ranges ricas em valor, mais blefes são estruturalmente suportáveis. 2. Tamanho da aposta em relação ao pote. E o sizing? Quanto maior a aposta, maior a frequência de blefe. Isso parece contraintuitivo, mas é lógico. Apostas grandes dão odds piores ao adversário. Para justificar calls, ele precisa ganhar mais vezes. Esse ganhar mais vezes vem de pegar blefes. Logo, bet pequeno, poucos blefes. Bet grande, mais blefes. Isso significa que apostas grandes devem ser só blefes? Não, isso seria explorável. A abordagem correta é, mesmo tamanho de aposta para valor e blefe. Mais blefes proporcionalmente quanto maior o sizing. Existe um teto para a frequência de blefe? Sim, nunca chega a 50%. Por quê? Porque qualquer frequência superior a 1/2 tornaria o call de um bluff catcher mais EV automaticamente. Ou seja, se você blefa demais, o adversário pode pagar sempre e lucrar. Então, em termos conceituais, qual é o objetivo final? Não é fazer o adversário desistir, não é confundir, não é representar força. É isto. O objetivo de uma range de apostas equilibrada é criar indiferença. Indiferença entre call e fold. E o blefe existe para sustentar essa indiferença estrutural. Sem blefes suficientes, adversário paga sempre. Com blefes demais, adversário paga sempre. Só a proporção correta mantém o equilíbrio. Em uma frase técnica, blefes não servem para ganhar potes isolados, servem para proteger o EV das apostas por valor dentro de um range polarizado equilibrado. Depois que Paulo dá check e Ivana aposta, com que frequência Paulo deve pagar? O processo é análogo ao que usamos para determinar a frequência de blefe de Ivana. Primeiro, precisamos entender o objetivo da estratégia de call de Paulo, que é o mesmo objetivo estrutural da estratégia de apostas de Ivana, indiferença. Se Ivana quer tornar Paulo indiferente entre call e fold, Paulo quer tornar Ivana indiferente entre apostar e dar check, onde a indiferença realmente importa. Mas isso vale para todas as mãos de Ivana? Não. Com as, Ivana sempre vai apostar. Paulo não consegue criar indiferença aqui porque não existe risco para ela. Apostar com o nuts nunca é ruim. Então, o foco é a dama. Exatamente. A estratégia de call de Paulo deve tornar Ivana indiferente entre apostar e dar check quando ela tem a dama. Qual é o EV de Ivana se ela der check com a dama? 0. Ela não ganha o pote, mas também não perde dinheiro. Então, a aposta com a dama também deve ter EV igual a 0. Correto. Esse é o ponto de equilíbrio. Como fica a equação? Avaliando a aposta de Ivana com a dama, se Paulo paga, Ivana perde $1, valor da aposta. Se Paulo desiste, Ivana ganha $2, poste. Então, EV é igual a porcentagem de fold vezes 2, menos porcentagem de call vezes 1. Como call e fold são as únicas opções, porcentagem de fold é igual a 1 menos porcentagem de call. Substituindo, EV é igual a 1 menos porcentagem de call vezes 2, menos porcentagem de call vezes 1. E agora, impomos EV igual a 0. Exato. Resolvendo, resultado, porcentagem de call igual a 2/3. Ou seja, se Paulo pagar 2/3 das vezes, Ivana fica indiferente entre apostar e dar check com a dama. Existe uma fórmula geral para isso? Sim. Porcentagem de call é igual a 1 menos aposta dividido por aposta mais pote. Essa é a regra prática de frequência ótima de bluff catch. Como interpretar isso no jogo real? De forma simples. Quanto maior a aposta em relação ao pote, mais Paulo deve pagar para tornar o blefe indiferente. Isso parece contraintuitivo, mas é lógico. Quanto maior a aposta, maior o custo do call errado para Ivana quando ela paga. Logo, ela só pode blefar se houver folds suficientes para compensar.
Para impedir isso, Paulo precisa pagar mais, não menos. Então, a frequência de call diminui ou aumenta com o tamanho da aposta? Diminui. À medida que o sizing cresce em relação ao pote, a frequência de call de equilíbrio cai. Agora, uma pergunta maior. Suponha que você seja Ivana, com o range polarizado e possa apostar qualquer valor até $1.000 em um pote de $2. Qual tamanho de aposta você escolheria? Antes de responder, precisamos calcular o EV do jogo original. Vamos calcular pelo ponto de vista de Ivana. Apostando com um range equilibrado, Paulo fica indiferente entre call e fold. Logo, o EV de Ivana não depende do que ela faz. Para facilitar, assumimos que Paulo sempre desiste. Ivana tem as em 50%. Aposta sempre. Ivana tem a dama em 50%. Aposta 1/3. Frequência total de apostas. 1/2 mais 1/2 vezes 1/3, igual a 2/3. Em 2/3 das vezes, ela ganha o pote de $2. Exatamente. 2/3 vezes 2, igual a 1,33. Ela paga ante de $1. 1,33 menos 1, igual a 0,33. Ou seja, se Ivana for sempre o jogador com range polarizado, ele lucra $0,33 por jogo em média. De onde vem esse lucro? Das apostas. Sem apostas, EV igual 0 para ambos. Com apostas, Ivan ganha quando tem as, como sempre ganharia, e às vezes ganha com a dama por meio de blefes. Essa é a fonte estrutural da vantagem. Paulo pode impedir esse lucro? Não. Mesmo que Ivan revele sua estratégia, as sempre, dama 1/3. Se Paulo pagar mais, perde mais para valor. Se Paulo desistir mais, perde mais para blefe. Não há contra-estratégia vencedora. Esse lucro é garantido? Só se Ivan mantiver o equilíbrio correto entre valor e blefe. Se ele blefar demais, Paulo explora pagando. Blefar de menos, Paulo explora desistindo. Somente a proporção correta sustenta o lucro. Agora voltamos à pergunta inicial. Qual o melhor tamanho de aposta? A lógica é direta. Apostas maiores permitem ganhar mais com blefes, permitem extrair mais valor com value bets, permitem incluir mais blefes na range polarizado. Logo, maior é melhor. Em termos teóricos, qual é a estratégia ótima? Fazer a maior aposta possível e ajustar a frequência de blefe para manter o bluff catcher indiferente, mesmo que isso signifique apostar $1.000 em um pote de $2. O que acontece com a frequência de blefe quando o sizing cresce? Ela se aproxima de 50%, 1 para 1 valor, blefe, sem nunca chegar exatamente a 50%. E para Paulo? Em apostas gigantes, ela acaba, na prática, pagando quase sempre e entregando o pote inteiro a Ivan, porque qualquer outra estratégia é ainda pior. Por que isso não acontece nos jogos reais? Se isso é ótimo, por que não vemos apostas gigantes sempre? Por duas razões principais. Muitos jogadores não compreendem a teoria profundamente. Isso só é ótimo quando o range é perfeitamente polarizado, como neste modelo teórico. Então, o jogo da clarividência é um modelo puro. Exatamente. Ele mostra de forma limpa que ranges polarizados bem equilibrados, combinados com apostas grandes, criam vantagem estrutural inevitável. No próximo passo, a teoria se aproxima da realidade, quando os ranges deixam de ser perfeitamente polarizados e as estratégias ótimas começam a mudar. E agora o foco passa a ser aplicação prática. Sim, como usar esses princípios para decidir melhor em situações reais de pôquer, onde os ranges não são perfeitos e os jogadores não são ideais. Nós gastamos bastante energia resolvendo um jogo que ninguém joga na prática. Como isso ajuda na mesa de pôquer? Ajuda justamente por esclarecer padrões. O objetivo agora é conectar os conceitos do capítulo, ranges polarizados, ranges condensados, indiferença, blefe valor, com situações comuns do pôquer real. Não é um guia exaustivo, é um convite a pensar teoria e prática juntas. Qual é a primeira aplicação prática mais importante? Saber quando você tende a ser o jogador com range polarizado. Ranges polarizados lucram ao apostar porque pressionam bluff catchers.
Já ranges condensados preferem evitar colocar dinheiro no pote sem necessidade, por causa do risco de blefes e do desconforto de enfrentar apostas. E quem, em geral, tem mais motivo para apostar? Quem tem mais nuts ou quase nuts no range. Mãos fracas nunca são o gargalo. O gargalo é a disponibilidade de mãos muito fortes. Você chama isso de vantagem de nuts? Sim, vantagem de nuts significa ter mais combinações muito fortes no range. E atenção, isso não é a mesma coisa que ter mais equidade, embora frequentemente se correlacionem. E como isso se traduz em heurística? Uma clássica é dar check contra o agressor. Quem foi o último agressor na street anterior, em geral preserva mais mãos fortes no range. O defensor, especialmente fora de posição, costuma ter range mais condensado e, por padrão, deve começar de check. Dá um exemplo concreto. Se você paga uma 3-bet no Big Blind, você raramente tem par de As ou de Key, ou As e Key, porque muitas vezes teria forbetado. Já o agressor pré-flop pode ter todas essas mãos. Logo, no flop, você normalmente deve dar check. E isso vale mesmo que eu acerte uma mão muito forte? Sim. O erro comum é slow play no flop, turn e de repente tomar a iniciativa no river por medo do adversário dar check. Isso soa lógico, mas frequentemente gera folds e ainda transmite força. Em geral, você ganha mais mantendo a linha coerente. Check contra o agressor. Então, em caso de dúvida, fora de posição, check. Exato. Se você aposta apenas porque tem um tipo de mão, corre o risco de revelar informação. Mas e o donkey bet? Sempre é errado? Não. Existe um motivo técnico para donkey bet ser correto algumas vezes. Quando? Quando uma carta do flop, turn ou river muda radicalmente o equilíbrio de força e faz com que o jogador antes passivo passe a ter muitas mãos muito fortes, ou seja, quando ele ganha vantagem de nuts. Exemplo típico. Você paga 3-bet no Big Blind, dá check call no flop e o turn pareia uma carta média ou baixa do board. O Big Blind costuma ter mais combinações baixas no range e, portanto, pode ser mais provável que complete full houses nessas texturas. Mas e se eu apostar, não fica óbvio que acertei? Fica óbvio que você pode ter acertado quando o turn aparece. A melhor forma de enganar não é esconder para sempre. É apostar as mãos fortes e equilibrá-las com blefes. E quando o agressor pré-flop dá a check atrás? Isso costuma sinalizar que ele tem uma mão muito fraca que desistiu, ou uma mão média tentando chegar barato ao showdown. O que isso muda para mim? Abre uma janela para você apostar na próxima oportunidade com um range mais polarizado. Mãos fortes mais alguns blefes. Não é sinal verde para apostar qualquer coisa, mas é um ponto em que você começa a construir o pote com o valor e seleciona blefes. E as armadilhas? Existem. Mas o agressor tem forte incentivo a apostar mãos fortes quando já tem a liderança de agressão. O risco de slow play ocasional não deve paralisar sua estratégia. Onde as pessoas erram mais em blefes? Elas perguntam, ele vai desistir? Em vez de perguntarem, quais mãos são os melhores blefes aqui? E por que as melhores situações para value bet também tendem a ser boas para blefar? Por quê? A ameaça crível de mãos fortes faz o adversário desistir versus blefe. A ameaça crível de blefe faz o adversário pagar versus valor. Então blefe pode ser lucrativo mesmo se o adversário pagar bastante? Sim. Um blefe de meio pote, por exemplo, não precisa funcionar mais do que cerca de 1/3 das vezes para ser lucrativo. Sem uma leitura forte, você deve ter blefes em praticamente qualquer spot em que teria value bets potenciais. E como calibrar frequência sem cálculo? Pela facilidade de você representar mãos fortes. Quanto mais fácil você ter mãos fortes naquela linha, mais blefes você pode sustentar. Slow play é bom para enganar? Quase sempre é desnecessário e frequentemente ruim. Você quer fazer o pote crescer com mãos fortes. Então, como enganar corretamente? Como no jogo da clarividência. O jogador não engana dando check com o nuts, ele engana apostando com o nuts e equilibrando com blefes. Isso faz o adversário pagar com mãos que não podem vencer suas value bets. E a meta não é induzir apostas do adversário? Em geral, o foco deve ser induzir calls, não apostas. E ninguém paga se você não apostar.
E defender Big Blind com mãos ruins por odds? Muitas vezes é correto. Nas primeiras streets, a jogabilidade futura importa muito, mas as odds do pote continuam relevantes. Então por que não simplesmente dar fold e evitar spots difíceis? Porque spot difícil pode ser aceitável se o preço for bom e você jogar com competência. Com odds de 5-1, você não precisa ganhar frequentemente, desde que evite erros grandes depois. E qual é o custo estrutural disso? Você aceita jogar muitas mãos pós-flop com range condensado. A teoria dos jogos ajuda justamente a limitar o quanto isso pode ser ruim. Há um piso de EV se você defende com disciplina e usa bluff catching de forma coerente. Apostar para ganhar o pote. E aquela ideia? Minha mão média é vulnerável, vou apostar grande para ganhar o pote agora. Normalmente há erro. Apostar com mão média permite ao adversário jogar perfeitamente. Mãos melhores não desistem. Mãos piores não pagam. Então o melhor é check call? Em geral, sim. Se você precisa colocar dinheiro no pote com mão média, é melhor fazê-lo via check e call, porque pelo menos você dá espaço para o adversário blefar com mãos piores. E overbets? São ferramentas excelentes quando seu range é polarizado, especialmente no turn e no river. Muitos jogadores supervalorizam a desvantagem de não ser pago e subestimam bluffs que passam mais e valor que ganha mais quando é pago. Então a linha meio pote em cada street não é necessariamente ótima. Frequentemente não. Uma estrutura comum mais eficiente é bet pequeno no flop amplo, de 25% a 33%, e bet muito maior no turn, de 75% a 200%, com um range mais polarizado. Nine-handed, no limit holding, blinds $2, $5. Stacks de $500. UTG abre $20. Você paga do bebê com 7 de copas, 7 de ouros. Flop, dama de copas, 7 de ouros, 3 de ouros. Você aposta ou dá check? Check. Mesmo tendo uma mão que pode ser nuts? Sim. Ao pagar do Big Blind, você quase sempre tem a range mais condensada. A linha mais coerente é check, permitindo que o agressor opere com um range polarizado. Apostar revela força, permite folds fáceis e corta blefs que você gostaria de capturar. Agora você é o agressor pré-flop. Abre do UTG com 7 de copas, 7 de ouros. Bebê paga. Flop, dama de copas, 7 de ouros, 3 de ouros. Bebê dá check. Você aposta ou dá check? Aposto. Qual a lógica inversa? Você quer construir pote, e sua aposta é consistente com seu range amplo, incluindo mãos médias e blefs. Apostar é mais invisível aqui do que check seguido de bet mais tarde, que costuma soar como alarme. Mesma mão, mesmo flop, mas numa situação check e na outra bet. Por quê? Porque o que muda é a morfologia do range. Bebê defensor, range condensado. Linha padrão é check. Agressor pré-flop, range mais polarizado. Linha padrão é bet. O engano real é jogar mãos fortes da mesma forma que as fracas. Para o bebê, isso significa check. Para o agressor, isso significa bet. O TG abre $20. Você paga do bebê com 8 de ouros, 8 de copas. Flop, dama de dólar, 7 de copas, 3 de ouros. Você dá check, vilão aposta $25. Você desiste, paga ou realmenta? Pago. Por que não realmentar? 8-8 é bluff catcher. Se você realmentar, mãos melhores continuam, mãos piores não pagam, e você só aumenta o tamanho do pote quando está atrás. A linha funcional é check call, mantendo blefs do adversário na mão. Mesma mão, 8 de ouros, 8 de copas. Flop, dama de dólar, 7 de copas, 3 de ouros. Check, bet $25, call. Turn, 2 de copas. Check, bet $50, call. River, 8 de dólar. Você aposta ou dá check? Check. Mesmo com o segundo nuts? Sim. Sua linha contou a história de bluff catcher a mão inteira. Você deve continuar contando a mesma história e deixar o agressor, com um range mais polarizado, apostar river com blefs e valor pior. O TG abre $20. Você paga do bebê com 8 de copas, 7 de copas. Flop, dama de copas, 7 de ouros, 3 de ouros. Check, bet $25,
Call. Turn, 7 de ouros. Você aposta ou dá check? Aposto. Por que o turn altera incentivos? Muitos jogadores temem full house e dão check se você der check. Se você não tomar a iniciativa, pode perder a chance de extrair mais uma street. O TG abre $20. Você paga do BB com 10 de copas, 9 de copas. Flop, dama de dólar, 7 de copas, 3 de ouros. Check, bet $25, call. Turn, 7 de ouros. Você aposta ou dá check? Aposto. Isso é blefe? Pode ser parte de um range polarizado. Você representa full houses com credibilidade, e sua mão é um candidato razoável a blefe. Ganhar o pote agora costuma valer mais do que depender dos 23% de melhoria no river. O TG abre $20. Você paga do BB com dama de copas, valete de copas. Flop, dama de dólar, 7 de copas, 3 de ouros. Check, vilão check atrás. Turn, 2 de copas. Você aposta ou dá check? Aposto. Porque o agressor parou de apostar. Exato. Isso sinaliza fraqueza ou mão média. Você passa a ter oportunidade de polarizar, apostar por valor com dama valete e incluir blefes na mesma linha. Mesmo spot, mas você tem As e 6, ambos de copas. Flop, dama de ouros, 7 de paus, 3 de copas. Check, vilão check atrás. Turn, 2 de paus. Você aposta ou dá check? Check. Por quê? O cheque do vilão não autoriza a apostar qualquer coisa. Você deve blefar com uma fração das mãos. E os melhores blefes tendem a ser draws com boa equidade e ou bloqueadores relevantes. As e 6 de copas têm poucos outs úteis contra a parte que paga, e não é um bom candidato. Exemplos melhores de blefe: mãos como 5 de ouros, 4 de ouros, ou 8 de paus, 6 de paus, que têm melhoria plausível e estão alinhadas com o que você poderia ter nesse spot. Vamos fechar o capítulo. O que o jogo da clarividência mostrou, em essência, ele isola uma dinâmica pura, um jogador com range polarizado, apenas mãos fortes e fracas, contra um jogador com range condensado, apenas bluff catchers. E o que isso implica para o jogador de range condensado? Que ele não tem nada a ganhar apostando. A linha correta é dar check contra o jogador polarizado e, diante de aposta, pagar numa frequência que torne o adversário indiferente ao blefe. Mesmo assim, ele fica pior no jogo com apostas, certo? Sim, o EV dele é claramente inferior ao cenário sem apostas, mas essa é a melhor defesa possível com a mão que recebeu. Apostar só pioraria. E o jogador com range polarizado? Ele tem vantagem estrutural e extrai essa vantagem apostando com uma range equilibrada de value bets mais blefes. Qual é a estratégia ótima? Apostar todas as mãos fortes e apenas blefar o suficiente para tornar o adversário indiferente ao call. E um ponto crítico: quanto maior a aposta, mais blefes cabem e maior o EV. Lições-chave para o poker real. Qual é a primeira grande lição? Agressividade é útil, mas não é a origem da vantagem. Agressividade é boa, mas não para todas as mãos. Então, de onde vem a vantagem? De ter um range polarizado. A agressividade é o mecanismo para monetizar essa estrutura. Um range condensado está em desvantagem e não conserta isso sendo agressivo. Geralmente piora, porque permite ao adversário jogar perfeitamente. A segunda lição: identificar seu papel em cada street. Como assim? Antes de agir, considere seu range. Se você é o jogador com range mais polarizado, a ação agressiva deve ser seu padrão. Se você é o jogador com range mais condensado, a ação passiva deve ser seu padrão. E isso é dinâmico. Ser condensado no flop não implica ser condensado no river. Muitos jogadores odeiam spots contra ranges indefinidas que têm valor e blefe. É desconfortável, mas administrável. Qual é a resposta técnica? Se o preço é bom, pagar pode ser melhor do que desistir. Quanto mais você se aproxima de uma frequência de call inexploitável, há um limite para o quão ruim o spot pode ser. Você não precisa saber onde está. Parece óbvio, mas difícil na prática. Exatamente. Uma técnica operacional é inverter a pergunta. Como? Antes de desistir, pergunte: se eu não pagar com essa mão, com quais mãos eu vou pagar? E antes de pagar, pergunte: quais mãos eu teria aqui que desistiriam? Isso força coerência de range. Diante de aposta, parte paga e parte desiste. E a lição sobre blefes? Não adote a postura de nunca blefo, até ter certeza que ele folda. Não blefe de forma exploitável. Por quê? Porque todo mundo tem alguma frequência de fold em algum lugar. Se você não blefa,
torna-se exploitável por quem paga demais e também perde EV em spots em que blefar é naturalmente lucrativo. Qual técnica prática aqui? Simétrica à anterior. Antes de dar check com uma mão fraca, pergunte: com quais mãos fracas eu blefaria aqui? Se você não encontra nenhuma, reavalie se não deveria blefar com a mão atual. E antes de blefar, pergunte: quais mãos fracas eu teria aqui que desistiriam? E a lição sobre sizing: quando seu range é polarizado, tipicamente turn e river, prefira apostas grandes, pot ou overbet com nuts e blefs. Aposte maior quando estiver polarizado. E se isso parecer estranho, pense no efeito. Isso maximiza a pressão sobre bluff catchers e torna a decisão do adversário desconfortável. Avisos e limites de aplicação. Ranges reais nem sempre são tão puros. Onde esse modelo começa a falhar? Ele pressupõe polarizado versus condensado. No poker real, as ranges normalmente são mistas, com muitas mãos intermediárias. O que muda nas streets iniciais, pré-flop e flop, raramente são polarizados, porque quase nada tem equidade perto de 0% ou 100%. Blefs têm outs úteis. Mãos fortes ainda podem perder, mãos fracas podem se tornar fortes. Então as lições do jogo valem menos no início da mão. Exato, elas ganham força conforme o jogo avança, e o valor das mãos se cristaliza, especialmente no turn e no river. E se não houver muita agressão, a dinâmica polarizado versus condensado aparece mais forte quando alguém aposta e o outro paga. Se ambos jogam passivo e começaram com ranges parecidas, é comum chegarem a streets futuras com ranges muito semelhantes. Ranges podem se tornar semelhantes, a estratégia muda e será tratada adiante. Mesmo assim, um range condensado pode ter monstros ocasionais, certo? Sim, um range condensado ainda pode conter mãos fortes, trincas slow played, 2 pares no river, etc. Isso não destrói a dinâmica, mas pode reduzir a atratividade de overbets em alguns contextos, tema que também evolui no próximo capítulo. Então a conclusão prática é entender polarização, indiferença e sizing como estrutura, mas adaptar ao mundo real. Exatamente. O jogo da clarividência não existe na mesa, mas o que ele revela, quando apostar, quando defender, por que misturar e como dimensionar, aparece o tempo todo em decisões reais.